Senhoras e senhores, tanto mais vezes a perna. Bom, né? Ainda está agarrado aqui nessa região. Eu vou trazer um cortezinho da live de ontem que fala justamente o que pode acontecer aqui, porque tá avisado, tá? Galera da caverna, bem honesto, vocês viram agora? Quer queira ou não, deu um playzinho aqui, né? Perfeito. Espere aí, vocês têm técnica para pegar isso aqui? Você pergunta. É a mesma coisa que a gente fala? Não é? Enfim, né? Eu falei quando tava aqui break-even, aquela coisa toda. É com vocês. Mas qual que é a vibe, galera? Sendo honesto, você sabe quanto que eu vou fazer uma compra dessa aqui? Por mais que eu sei que tem play, parará? Cara, nunca. Eu não vou. Aí entendo. É gerenciamento de risco. Eu não vou. Sei que tem, estou acompanhando vários, né? Mas aqui é região de topo. Entenda isso. Essa é a região de topo, né? Então, o diário nem fechou ainda, né? Aí, realmente, eu vou trazer para vocês aqui agora. Assista na íntegra a live de ontem, obviamente, né? Mas desse minuto aqui, partido 42, é toda a parte de reversão, a parte mais importante, beleza? Então, sinceramente, pega esse pedacinho que eu vou trazer esse vídeo mais curto ou assiste lá na live, né, por completo. Mas, momento importante que eu acho. Enfim, mas sei que aqui, até que mude, aqui é a zona de, aqui era compra, agora ainda é venda. Exatamente, né? Chama um pouquinho a atenção da gente ter, né? O último suporte não foi rompido, ou foi, né? Delicado. Ó que brabo isso aqui, né? Aí vai ter várias corretoras, umas vão estar um pouco mais acima, mais abaixo. Então, cara, esse aqui é a pior coisa que tem, né? Que é o famoso na trave. Não é nem um nem outro. E aí? Vão acreditar em quê? Né? É o momento? É o momento de força, de alta, né? Tem que falar o tamanho dessa vela, né? Mas vai conseguir? A primeira etapa dessa região era quebrar isso aqui. E qual que é a lógica? Você quer pensar nessa região, você vai ter que passar dessa aqui, né? Então, nem essa conseguiu. Então, alerta. Cuidado, zona braba. Enfim, o que a gente tem aqui a nosso favor, né? Vai ter a região do 21. É uma região forte? Sabemos que é. Justamente, já segurou essa galera, né? Então, neste momentinho aqui agora, tenta entender. Isso aqui é o que está salvando essa estruturazinha aqui, tá ok? Só que, né? Então, se a gente quer pensar ainda, ficar dentro dela, né? Seria bom não perder ela, né? Agora ela é mais fraca. A gente tem regiões maiores, mais abaixo aqui que possa, né? Pensar mais se o preço voltar. Qual que é a lógica? O preço perder realmente isso aqui, né? Lembrando dessa estrutura aqui ainda, tá? Topo, fundo, dessa pernada, o topo tá aqui. Então, cuidado, cuidado. Isso aqui ainda é o quê? Né? Como a gente sabe de tudo que a gente está vendo de um fundo mais baixo, isso aqui é o pior alerta que tem. Estamos vindo de um fundo mais baixo. É uma LOL. Isso aqui é chatésimo. Vai ter que conviver toda essa subida com esta LOL aqui. Fundo mais baixo. Isso aqui não é um bom cenário. Não é good, no good. Tá? Mas, né, com a conjuntura de semanal, aquela coisa toda, que tem que esperar um dia para fechar ainda, não há o que fazer, né? Por isso que a minha narrativa melhor realmente de alguma coisa vai ser a partir do momento que esse semanal fechar. Né? Tá pensando em tudo isso daqui, neste momento, a gente tem a quebra na região bem importante. Esta região. Então, tecnicamente, se ele estava nessa estrutura e a gente quer que ele reverta, essa é uma boa região para ele começar a segurar. E foi reverter realmente essa estrutura. Tá? Aí vou me perguntar, não é só estrutura? Caverna não se salva, faz tudo, né? Não é assim que a gente opera? Só isso aqui, estrutura? Primeira pergunta que você tem que fazer. Que estrutura nós temos? Já sabemos que no mensal, no semanal, a Cavernal não suporta isso, né? O tempo todo, porque não mudou a estrutura. A estrutura, ela é matemática, ela não é achismo, né? Enfim. Mas qual estrutura temos aqui? Isso aqui já é uma estrutura de alta ou de baixa, né? Sabe bater o olho e ver? Ainda é o quê? Tá aqui. E aí? Já é alta, né? Não.
Galera, para ser de alta, primeira coisa, para ser de baixa, você tem que ter, né? Vamos pensar esse fundos mais baixos e topos mais baixos, né? Esse momento aqui aconteceu. É o primeiro momento que você quebra o topo, beleza? E o que você precisa para uma reversão de estrutura, né? O que é uma reversão de estrutura? É o momento. Mesmo cansado tanto que eu ensino isso para vocês, porque é isso a base toda que eu faço, é só esse desenho. Mais nada, vocês nunca vão ver traçando Fibonacci, média móvel, RSI, é tão mais simples isso. E funciona? O que eu posso dizer? Quando chega numa zona de compra, eu não fico pensando em venda, eu fico pensando em compra, só por causa disso aqui. Mais nada, né? Aí perde oportunidade quem está com 1000 outras coisas na cabeça, né? Então, quando que a gente reverte uma estrutura dessa, né? Nesse caso que eu rabisquei ao Léo aqui, que nem eu sei, né? Seria quando aqui? Bom, aqui eu já vejo que eu acabei deixando um fundo mais alto, né? Então eu tinha um topo e esse aqui me dá o topo mais alto, certo? Esse é um caso que pode acontecer aqui, para eu já caracterizar a minha. Aqui nessa pegada, eu já tenho a confirmação da minha estrutura de alta. Está igual essa estrutura aqui? Essa estrutura e essa aqui? A gente já está nesse momento aqui? Aí tem que ficar esperto, né, galera? Não. Está errado isso aqui. Essa estrutura não é igual a essa. A estrutura que a gente está aqui, que possa, se ainda não formou, tá? Vai ser o outro modelo. Vai ser o segundo tipo de estrutura, que é o quê? Deixa eu botar de branco aqui mais. Né? Você está vindo de um fundo mais alto, ela simplesmente, pá, quebrou. Você quer mudar ela, você tem que continuar fazendo essa mudança, né? Essa daqui possa ser que seja essa. E qual que é a diferença dessas duas, né? Essa daqui primeiro, né? Ela vinha com fundos mais baixos, né? Topos mais baixos, e aí você teve uma primeira quebra de um topo aqui. Só que aqui você já firma uma estrutura de alta nesse momento? Já? Não. E você precisa ter uma sequência de coisas. Né? Para ter topos e fundos para mudar, você precisa de sempre duas coisas. Né? Um topo e um fundo mais altos. Né? E para baixo é sempre topo e fundo. Então são sempre dois. Topo e fundo. Né? Nesse momento a gente só tem topo. Então, nesse momento a gente só tem topo. Porque a gente está vindo de um fundo mais baixo. Está vindo de um fundo mais baixo. Então, o que eu preciso a partir desse momento? Um fundo mais alto. Até aparecer um fundo mais alto que eu não tenho, eu só tenho o fundo mais baixo, eu ainda não posso dizer que eu estou numa estrutura de alta. Então, até neste momento aqui apenas, tá? No geral, sim, mas neste momento, ao fechar do semanal, a gente vai saber se a semana ainda continua em estrutura de alta ou não. Né? Porque se ela perde o fundo lá, enfim. Né? Mas nesse momento, a gente ainda está ainda apenas numa pernada. E isso aqui não caracteriza. Né? A gente vai precisar, tecnicamente, de um fundo. E ninguém sabe se vai dar um fundinho aqui, ou se só vai, ninguém sabe. Pode, né? Nesta conjuntura, essa é a região mais lógica, né? Começando desse topo, qualquer momento, desde que, é aqui que entra a mágica da coisa, que é o que eu esperar, né? Enfim, desde que não perca este fundo. Por quê? Senão vai fazer um fundo mais baixo. Então, qualquer lugar que me der um topo, e ninguém sabe onde vai ser, né? Um fundo que seja mais alto do que esse aqui, aí sim a gente já começa a falar, pô, estamos vindo de um topo mais alto, né? Se ele criar um fundo, a gente já começa a ver uma probabilidade maior dele pelo menos buscar topo, quem sabe, e continuar, né? Então, precisa-se ter um. Por isso que agora é complicado, né? Porque pode acontecer vários cenários, né? E principalmente nosso amigo Crazy Bitcoin, né? Que pá, 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 pode. Igual pode pá, né? Obviamente. Ele é louco. Né? Ou ele pode trabalhar legal, com calma, e dá em algum lugar, ninguém sabe se, né? Então, é se. Eu não me preocupo. Se ele fizer isso, whatever, né? Para qualquer coisa pensar em mudar a estrutura, eu tenho que pensar, né? Tem que ter um fundo para poder criar alguma coisa. Eu não compro todo. Chato é isso. Por isso que é atrasado agora.
Aqui era fundo, você tinha certeza que era fundo e ainda mais uma região de fundo, né? Agora aqui é topo. E se ele continuar, aqui vai ser topo. Se ele continuar, vai ser topo. Então, até você só vai se livrar de topo, por isso que é complicado, ele pode dar uma louca dessa, né? Enfim. Mas até você realmente começar a ter estrutura, é delicado. Então, tá atrasado agora. Bom, beleza, pessoal? Então, é o que eu posso dizer. Por mais que eu sei que tem isso aqui, né? Desenhei por último, falando que ele pode esticar, 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 né? Cara, é região de topo. Eu vou ser honesto, cara, é fácil. Eu vejo meu setup a hora toda. Aí entra gerenciamento de risco. Tenta entender isso, né? Não tem. Pode ir o tanto que ele quiser. Eu não tenho zero fomo, né? Inclusive, isso aqui já acabou, tá? Quem quiser, né? Não, sempre que vocês verem isso aqui, e ele já deu alvo, pelo menos 1 para 1, até a galera da caverna, entenda isso, tá? Toda vez que uma operação ela já der pelo menos 1 para 1, cara, ela terminou. Se voltar, a segunda chance é sempre mais fraca. Aí pode acontecer? Pode. Mas a segunda, geralmente, ela é muito mais fraca. Então, o risco de dar errado é 10 vezes mais, no mínimo. Tá entendendo? Então, esse é o perigo de você querer reentrar numa operação dessa. Entendeu? Mas, cara, né? O que eu posso dizer? Agora, o ponto não é esse. O setup a gente sabe que ele acontece perfeito. É vocês vão querer realmente se meter na região de topo? Né? Eu não. Tecnicamente, uma região de topo é mais fácil esperar uma microestrutura quebrar e procurar uma venda, né, do que uma compra. Mas qual o problema? Olha o tamanho dessa vela diária. Você vai pensar numa venda brigando contra ela, né, positiva? Então é complicado. Tá difícil para você pensar em venda e tá numa região complicada para pensar em compra, né? Mas setup existe, né? Quer se meter aqui? Só isso aqui, né, galera? Então não fica querendo acertar aqui, né? Eu posso dizer. Quando rasga o topinho, é a pior hora. Aqui é a região de chora. Tenta entender essa lógica. Essa região aqui, ela é uma região que chora. Deixa eu botar aqui, eu tô sem minha canetinha porque isso aqui era coisa rápida. Eu já me empolgo. Isso aqui, ó, região de topo aqui, essa região, é o pior lugar, né? Aqui você ainda está um pouquinho abaixo, você tem uma estrutura, mas mesmo assim é região de topo. Eu não opero isso aqui, eu não fico me gastando com isso aqui. É muito arriscado. Tenta entender isso. É aqui que a galera perde uma graninha legal, né? Não? Né? Fica tentando, vai, não vai. Principalmente quem fica comprando os topinhos. Então, cuidado com o rompimento de topo. É o pior, né? Aqui, ó, rompeu o topo aqui, pimba para baixo, né? Que a gente pode dizer. Aí, nego vai querer comprar aqui achando que vai. Pelo menos entenda isso. E arriscar. Olha uma coisa assim, mais lógica, pelo menos. Para quem, né? Estou ensinando coisa que eu não faço, né? Mas tem que entender uma coisa assim, ó. Se tiver a região dessa, os topos não querer se meter. Se existe algum lugar que você quer tentar arriscar alguma coisa, pelo menos na região aqui de baixo. Tenta pegar isso, entendeu? De preferência, um pouco mais. Tente achar algum setup que dê por aqui. Porque você está longe do topo. Tenta entender as regiões, né? Região mais perigosa de todas, não tem que dizer, sempre vai ser dessa estruturazinha o topo, né? Aí você vai ter uma região aqui no meio que é alguma coisa de suporte, e a região de fundo dela, tecnicamente. Só que tudo isso é um baita de um topo do D1. Então, levem sempre essas considerações. Beleza? Tranquilo? É tudo que a Verão pode fazer. Assiste a live lá, certinho na íntegra, tá? Dá para dar bizu aqui, pessoal. É complexo, né? Baita perigoso isso aqui. Pode ir, pode não ir, a gente já sabe disso. Né? Espera semanal, volto a dizer. Falta um dia, 2 horas, né? Tem muito o que fazer, né? Tá, a zona perigosa. Sabemos disso. Aqui arriscar, né? É com cada um. Eu não tenho como. Como é justamente isso, não se preocupar. É esperar o teu setup, esperar alguma coisinha, né? Volto a dizer, cuidado, tá, pessoal? Não tá ainda, né? Até esse diário fechar, qual é o lance aqui? O maior medo que a gente tem, né? Né? Enfim, o maior perigo, né? É que ele ainda está fechado abaixo disso aqui. Então, tecnicamente, ainda existe esse movimento. A gente precisa de quebrar ele. Tecnicamente, existe. Como? Né? Ou ele rasga, faz alguma coisa, ou alguma coisa segura ele para ele mudar. Se ele rejeitar essa zona aqui, né? Enfim, até passar, não posso dizer nada, né, pessoal? É aquela velha história, né? Price action é puro. Se passar, eu vou falar passou e novamente vou ficar esperando fundo. Não adianta, né? Eu compro fundo, tá entendendo? Em estrutura, em estruturas, né?
de alta, a gente tem que procurar fundos para comprar, né? Então, tecnicamente, se ele está querendo reverter, ele está num topo. Em algum topo. A gente precisa de um fundo. Só que ninguém sabe se vai ser aqui, se já é o topo, né? Se o topo vai ficar mais alto. Bom, tá naquela outra análise, assistam lá. Tudo que o Carver não pode trazer para você. Né? E tem muito mais coisa nesse vídeo aqui. Beleza, pessoal? Assiste realmente, né? Porque quem quiser aprender a pegar, né? Antes, bom, tem muito ensino, quem quiser. Se não, forte abraço. Carver não vai. Tudo que eu posso trazer para hoje. Até mais, pessoal. Esperando o semanal fechar. Beleza? Até mais.